Este programa apresenta exemplos de 3 eixos que fundamentaram nossa sociedade ao longo dos séculos: a extração de recursos naturais, a agricultura e a produção industrial. Os 3 modos de desenvolvimento geraram valores, tecnologias e culturas que ora coexistem e ora conflitam no tempo e no espaço. 3 regiões do estado de São Paulo representam essas situações. A Baixada Santista é emblemática do futuro das regiões industriais com potencial turístico. São 9 municípios que ocupam juntos 2.400 km² de área, cada um com uma arrecadação fiscal, política social e de uso do solo bastante diferentes entre si. Uma população de 1.350.000 pessoas que cresce 50% nos feriados e temporadas de veraneio. São 19 anos de favela, mas tenho muito orgulho daqui de dentro. Muito orgulho. Foi uma das primeiras áreas do Brasil a receber a atenção dos portugueses. Surgiu São Vicente, o primeiro município do Brasil, fundado em 1532. E 3 anos depois surgia Santos, em torno do ancoradouro estrategicamente construído na enseada para permitir um refúgio seguro aos navios da coroa. Este ancoradouro, hoje conhecido como Porto de Santos, é o mais importante porto do Brasil e um dos maiores do mundo. Na entrada do século XX, era o ponto final de uma linha de trem que trazia café do interior do estado e levava imigrantes da Europa e do Japão à capital e às fazendas. Em todos os momentos de sua história, a Baixada foi fortemente condicionada pela proximidade com São Paulo. A apenas 1 hora da metrópole fria e chuvosa no Planalto, a orla atraiu um contingente significativo de visitantes nos fins de semana e na temporada de veraneio. Há uma personalidade bem marcada em cada município. Santos é o ponto de chegada e, em si, uma cidade grande. O norte foi direcionado para os veranistas mais ricos, Guarujá e, mais recentemente, Bertioga. Ao sul, o turismo pobre, São Vicente, Praia Grande e uma série de núcleos ao longo de uma mesma praia de 60 quilômetros com urbanização contínua, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, se consolidaram como o local das excursões baratas. Esse perfil foi mudando ao longo dos anos. Santos perdeu a balneabilidade de suas águas por conta da emissão de esgotos, só recuperando-a recentemente. Praia Grande implementou uma urbanização adequada e disputa os turistas em condições de igualdade com as demais praias da região. Já a realidade de Cubatão é bem outra. Localizada ao pé da Serra do Mar, esta cidade, ligada por estrada com São Paulo desde 1782, é hoje o maior polo petroquímico do país. Mais do que uma vocação, foi fruto de uma decisão estratégica que se consolidou com a instalação pelo governo federal de uma refinaria da Petrobras. Essa, mais a proximidade do Porto de Santos e a facilidade de acesso aos grandes centros do país, motivaram as grandes indústrias do setor a ali se instalarem, mesmo longe dos centros extrativos de matéria-prima. Às custas de um sítio geográfico inadequado, entre mangues e serras, estas empresas desenharam uma marca inconfundível da Baixada Santista. Se até a década de 80 as indústrias representavam o futuro pujante da região, os anos 90 trouxeram a perplexidade. Massas de trabalhadores perderam empregos e tiveram de gerar renda de maneiras alternativas. E foi assim que um enorme contingente passou a habitar os lugares insalubres e perigosos da Baixada Santista. Santos assiste crescerem os bairros incrustados na montanha, sujeitos a desmoronamentos e onde o serviço público chega com extrema precariedade. Água, luz, coleta de lixo. Em toda a Baixada, apenas 30% do esgoto é tratado. Já no bairro Quarentenário, em Cubatão, à pobreza junta-se seu maior aliado,
o desastre ambiental. O bairro nasceu ao lado de um depósito químico tóxico e vem crescendo assustadoramente. Na década de 70, uma empresa chamada Clorogil, que depois foi adquirida pela Ródia, lançou milhares de toneladas de resíduo químico, composto principalmente pelo hexaclorobenzeno, o HCB, e também o pentaclorofenol, o pó da China, em várias cidades aqui da Baixada Santista. São 25 mil pessoas em um bairro que não tem 10 anos de existência. É o caso do bairro Quarentenário, no município de São Vicente. Nós não tínhamos água, nós não tínhamos luz, eles cavavam poços na terra a 10 ou 12 metros, o subsolo já tem água, mas havia o risco de se essa água era ou não era contaminada. E a gente não sabe exatamente se essa população está sendo contaminada por esse lixo químico. Situação triste de um povo, muito bom, que apesar de tudo isso ainda não se revolta, ainda está se conformando, que é o pior, que o povo se acomode na miséria, não lute por sair desta situação. Igualmente terrível é a situação dos moradores do bairro México 70, tomado do mangue a partir de diques feitos pela Marinha. Inquietante é a resistência que uma parcela da população oferece ao projeto do governo de novas moradias, a um preço acessível a cada família. Esses moradores sugeriam a simples consolidação do terreno da favela. O que eu gostaria da CDHU é que ela cuidasse só da urbanização em si, que é o que nós estamos precisando. Da urbanização. E a priori era isso. Só que agora cresceu o olho na terra e está envolvendo habitação. Habitação compete ao morador. Esse tipo de intervenção ainda é uma coisa muito nova. Não é uma coisa que faz parte do repertório da população. A população ainda não acredita que o Estado esteja lá para urbanizar e devolver aquela terra com um bairro construído para aqueles moradores. Então, na verdade, existe ainda uma carência muito grande de credibilidade no poder público. E a gente tem que ter paciência e tem principalmente que ir dando provas, concretizando a proposta, concretizando a participação e garantindo que os compromissos sejam cumpridos. Isso é mais difícil ainda na intervenção a longo prazo. Na verdade, não falta terra firme. Estas estão reservadas para o turista de fora que rende divisas ao município. E o morador mal instalado prefere não sair do bairro onde construiu uma teia de relações sociais. A permanência de populações em áreas inadequadas pressiona os serviços públicos terrivelmente, aumentando a demanda por equipamentos públicos e infraestrutura de saúde. Metade dos casos de cólera da região sudeste aconteceram nas favelas da Baixada. A falta de saneamento traz outras doenças de veiculação hídrica, como a esquistossomose. Como em grande parte das cidades portuárias, a incidência de HIV na população é muito alta. E para pressionar mais ainda a demanda sobre o equipamento de saúde, moradores de Cubatão vêm apresentando doenças e patologias das mais diversificadas, com predominância de problemas de ordem respiratória. Até há pouco tempo atrás, o mangue era tido como uma barreira entre o Porto e o Planalto. Uma natureza indesejável, sujeita ao aterro, sua melhor destinação. Até que o mangue seja respeitado como tal, ele continuará recebendo poluentes industriais por esgotos improvisados, pelo lixo doméstico e de navios. A região já perdeu boa parte de sua fauna e flora, mas resiste como a solução mais adaptada ao solo e ao clima. As praias de Santos, recentemente recuperadas de um altíssimo nível de poluição, ainda sofrem as consequências da imagem negativa então gerada. A cidade como um todo ainda procura redefinir sua vocação turística, que passará pela recuperação dos lugares significativos da história da região. A encruzilhada da Baixada indica um protagonismo de forças externas bem acentuado. De que maneira os atores locais poderão fazer frente a essas tendências? Como governar a transição dentro de um horizonte de tempo humano e histórico
para padrões civilizatórios que garantam equidade, justiça social e proteção dos processos ecológicos essenciais à vida.